Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte, para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos lá, vamos continuar, porque esse texto aqui é importante. A gente lê, porque ele fala por si mesmo. Tá bom? Ele fala por si mesmo, olha. No capítulo 9, diz assim: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Quem dera fosse dito isso a nosso respeito também, né? Reconheço sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia, que é Corinto, estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês, a esse respeito, não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achamos necessário recomendar que os irmãos os visitem e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um, mais uma vez, pessoal, dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o verso 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse verso aqui, ele é usado de forma isolada para dizer o seguinte: falsamente. Tá vendo? Você não prospera porque você dá pouco. Se você semeia pouco, vai colher pouco. Agora, se você der, quanto mais você dá, mais Deus vai te dar o dobro. Gente, mentira de falso profeta, mais uma vez. Agora, quem semeia pouco, vai colher pouco. A lei da semeadura, ela é realmente verdadeira. A grande pergunta é que aquilo que eu estou semeando tem a ver com o meu coração. Ponto. Tem a ver com a forma como eu estou fazendo as minhas ofertas. E se eu estiver semeando da forma correta, o que é que eu vou colher? O que é que eu vou colher? Então, qual é a forma correta? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por obrigação. Semeie com alegria, semeie com fartura, semeie com generosidade, porque Deus ama quando nós fazemos desta maneira. Agora,
Se eu fizer desta maneira, semear desta maneira, eu estarei semeando muito. E Deus vai fazer o quê? Você consegue descobrir o que é que Deus vai fazer? Se você semear do jeito adequado? Você conseguiu entender? Então diga para mim, o que é que Deus vai fazer se você semear do jeito adequado? Porque quem semeia pouco não está semeando da forma adequada. Então vai colher pouco. Mas quem semeia da forma adequada vai colher muito. Mas vai colher o quê? Você consegue dizer para mim? Diga o que é que você vai colher. Eu queria dizer, mas eu quero que você diga. O que é que você vai colher? A Giovana está perguntando. Hoje, a oferta é, então, estritamente entregue apenas com dinheiro? Bom, opa, o Daí já colocou lá. Toda a graça de Deus. Bom, Giovana, hoje nós, especialmente na sociedade, ela não vive na base em que os hebreus viviam, né? A agricultura, a agropecuária, nós não vivemos nessa base, não é? O mundo hoje é diferente. Então, hoje você trabalha e recebe um sustento para isso. Sustento para isso. Então, a oferta é daquilo que você recebe do seu sustento. Se você estiver pensando na questão, por exemplo, se eu der uma cesta básica para alguém, isso é oferta? Não. Isso, na verdade, Jesus chama de outro serviço, né? Em favor do próximo. Que ele faz diferença entre você dar esmolas e oferta a Deus. São duas coisas distintas. A palavra esmola, ela é um pouco degradante, não é? Mas não é algo ruim, é algo bom, tá ok? Que você pode fazer também, mas é distinto da oferta. Oferta é uma coisa, esse ato é outra coisa. Você pode realmente fazer, mas é outra coisa. Você diz, mas eu posso tirar da oferta, alguém pergunta, e comprar uma cesta básica e dar para alguém? Você tem liberdade para fazer o que você quiser. O que você não pode fazer é substituir a oferta como um ato de adoração a Deus, no primeiro dia da semana, por outras coisas. Tudo bem? Deu para entender isso? Espero que sim. Entra como caridade essas outras coisas? Isso mesmo, certinho. Perfeito. É até palavra melhor, né, do que esmola. Mas a palavra é esmola, que tem a ver com caridade, tá bom? Muito obrigado, Não, foi a Giovana ou foi a... não, foi a Cristiane. Obrigado, Cris, pela observação. É isso mesmo, tá bom? São coisas distintas, gente. A oferta é no primeiro dia da semana e faz parte da nossa adoração a Deus. Tudo bem? Deu para entender isso? Nós já vimos isso um pouquinho, né? Agora estamos vendo mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Ok? Então, o que é que Deus acrescenta? Eu falei, aí o Daí colocou toda a graça. O que mais? O que é que Deus acrescenta? Quando nós semeamos do jeito adequado. Você conseguiu pegar aí? Ou não? Bom, eu vou avançar, porque senão não consegue terminar, né? Mas o texto diz assim, olha. Toda a graça, ok, vamos lá, ok. Tesouros no céu, isso, gente. Nós vamos acumulando tesouros no céu, já pensou que maravilha? O texto ele não vai falar aqui estritamente disso, mas é isso, Reinaldo, tá certinho. Ele diz também, olha, para que em todas as coisas, em todo o tempo, nós tenhamos o quê? Nós ficamos cada vez mais ricos, é isso? Não, mas a gente tenha sempre o necessário. E assim, nós possamos transbordar em toda boa obra. Então, as ofertas, elas podem exaltar a Deus de vários modos, atendendo às necessidades dos santos, a benevolência, né? A benevolência. Pode também
a fazer com que a igreja atenda às necessidades dos de fora, fazendo a caridade como igreja, mas não como indivíduo. Como indivíduo é outra coisa, né, que você pode fazer também, tá bom? Pode fazer com que a obra de Deus, ela seja expandida ainda mais naquela cidade, ou na sociedade, ou no mundo todo. Então, as ofertas podem ser usadas com liberdade pela igreja para que Deus seja glorificado, tá bom? Enfim, e assim o texto termina dizendo: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Portanto, concluímos aqui esse ponto dizendo, podemos dar mais do que 10% ou menos do que 10%, tá bom? Aí entra naquilo que o Reinaldo falou aquela hora. Desde que façamos de coração, de forma organizada e preparada ou planejada. Tudo bem? Espero que sim. Temos que usar nossos recursos financeiros, não é? E todos os outros recursos no serviço a Deus, por amor a Ele e não por obrigação. Somos mandados por Deus para darmos, ou melhor, não somos mandados por Deus para darmos uma porcentagem especial, como no Antigo Testamento. Nós temos liberdade para fazer mais ou menos, mas devemos levar em consideração a nossa atitude, a nossa organização, o nosso planejamento, para não fazer de qualquer jeito. Eu sugiro que nós possamos incluir nossa oferta no topo do nosso planejamento, do nosso orçamento. É a primeira coisa, é as primícias, nós damos a Deus. E depois nós usamos o restante para atender às nossas necessidades. Tá bom? É sugestão. Quais são alguns conceitos errados das ofertas? Conceitos errados. Primeiro, devemos dar ou ofertar para prosperar. Prosperar no sentido de você dá 10 para ganhar 20. Quem faz isso é a falsa religião, tá bom? Que até incentiva você a fazer isso. Nada contra, o Reinaldo diz, nada contra fazer uma viagem ao exterior, adquirir um carro novo ou casa maior. Tem planos para tudo isso. Mas quando entendermos que ofertar a Deus é muito maior que tudo isso, faremos com maior alegria do que alcançar essas coisas. Muito bom. Obrigado, Reinaldo, pelo bom comentário. É isso mesmo, tá bom? Nada contra você ter um carro bom, uma casa boa, ou 2 casas, 3 casas. Enfim, desde que isso não ocupe o lugar de Deus. E se você perder isso, aí você perde a fé em Deus. Tá bom? É isso aí. Outro conceito errado. Devemos dar o dízimo. Não. O Novo Testamento não ensina sobre dízimo. Tá ok? Ensina sobre oferta. Se você quer dar 10%, dê. Mas faça isso de coração e não por obrigação. Mas não é dízimo, é oferta a Deus. Tá bom? Devemos dar o que é possível ou o que sobra. Não, também não. Nós devemos fazer o máximo que pudermos. Mas veja bem, se você vai dar e vai passar necessidade depois, não está entendendo, vai ficar reclamando porque deu, ou pensando naquilo que deu. Não. Não é desse jeito. Nós devemos nos sentir bem naquilo que fazemos. Se vai dar tudo e vai ter alegria, então dê. Mas se vai dar tudo e depois vai ficar pensando porque deu, é melhor não dar. Não é? Bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá ok? Mas a bem-aventurança é o ato de dar a Deus.
Não simplesmente aquilo que o valor, ou você é feliz porque você dá e não recebe nada de ninguém. Nada disso. Nada disso. É o ato de dar, é mais bem-aventurado, tá bom? Do que o ato de receber. Porque ambos são bem-aventurados, tanto o que dá como o que recebe. Devemos ofertar para pagar nossa salvação. Nada mais longe da verdade. É um conceito errado. Nós não temos como pagar a salvação que foi dada pela graça de Deus. Devemos ofertar se desejamos. Também é errado. Quem entende a graça sabe da sua responsabilidade. A oferta não é um mandamento, mas também o cristão, ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Agora, ninguém vai perguntar para você, se você faz parte da igreja de Deus, né? Da igreja dos homens, eu já sei. Eles controlam a vida das pessoas. Na igreja de Deus, não. Na igreja de Deus, ninguém vai perguntar para você, e aí, você está ofertando? Não, ninguém vai perguntar. Por quê? Porque é entre você e Deus. Ponto. Então, mas não é se deseja. Nós entendemos a nossa responsabilidade. Mas eu não posso exigir que você faça. É você que tem que exigir de você, e não eu, e nem mais ninguém, né? Devemos dar um pouco do muito que Deus nos dá. Que frase ruim. Ai, ai. Eu já vi essa frase até de irmãos com boa intenção falarem, né? Mas não é boa essa frase. Devemos dar um pouco do muito que Deus nos dá. Não, não. Dê o máximo que você puder. Não pouco. Ah, mas o máximo que a gente der ainda vai ser pouco. Tá bom. Mas não dê um pouco do muito. Não. Não. Dê o máximo que você puder. Nunca faça o mínimo para Deus. Faça o máximo que você puder. Tá bom? Essa frase aqui, ela não é boa, não. Eu não gosto dela, não. Tá? Devemos ofertar para pagar as contas da igreja. Também não. Essa daqui, nossa, eu não oferto por causa disso, tá bom? Eu sei que vai ser usado para isso. Eu sei. Mas não oferto para isso. Eu oferto para honrar a Deus com o que Ele tem me concedido. E não para pagar conta. Deus precisa de dinheiro? Não. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Nós vamos usar para atender as necessidades da igreja. E vai ser usada para isso. Tá bom? Mas eu não oferto para isso. Eu oferto para adorar a Deus com aquilo que Ele tem me abençoado. Esse é o conceito da oferta. Não é para pagar a conta. Ah, irmão, vamos ofertar porque tem que pagar a conta. Não. Pagar o evangelista, nada disso. Vai ser usado para isso. Mas o propósito da oferta não é esse. Se as pessoas não forem motivadas pela graça de Deus, então sinto muito. Não é outra coisa que vai motivar. O que me motiva a ofertar a Deus é a graça que eu recebi dele. E é por isso que eu oferto a Deus. E vou procurar fazer o máximo que eu puder. Tá bom? Espero que você também. Alvos lícitos, alvos corretos. Vamos lá. Para agradar a Deus. É por isso que eu oferto a Deus. Para auxiliar os necessitados. Nós falamos sobre isso. Para sustentar obreiros. É bom isso. Para promover a obra missionária. É excelente isso. É excelente. E por fim, como um ato de gratidão e não de avareza. Oferte a Deus com esse pensamento. Tá bom? E aí você vai ter mais vontade de fazer mais e mais por Deus e pela sua obra. E a respeito das bênçãos? Bom, Malaquias, ele pregou a uma nação carnal que estava sofrendo as consequências do pecado. Ele prometeu
bênçãos materiais de Deus para aqueles que se arrependessem de sua desobediência. Realmente, Deus, ele nos abençoa cada vez mais. Nós damos a ele, ou devolvemos a ele o que é dele, e ele devolve para nós muito mais. A mão dele é muito maior do que a nossa, não é? Eu acredito que é. Nós não encontramos essa importância material no Novo Testamento. Não encontramos. Deus garante aos fiéis que eles não precisam se preocupar com as necessidades da vida, porque ele diz que vai cuidar dos seus servos. Porém, ele não promete luxo, não promete conforto, não promete riqueza na nova aliança. Jesus sofreu nesta vida, e assim seus seguidores, eles sofrerão também. Em Marcos 10, 29 e 30 nos diz, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. É o que ele nos promete. Mas o falso profeta, ele fala, olha, se você der tudo, Deus vai dar 100 vezes mais. Mas ele não explica como isso acontece, porque ele só quer tirar os bens que as pessoas têm. Mais nada, tá bom? Se nós realmente deixarmos tudo para seguir Jesus, nós vamos receber 100 vezes mais, porque nós teremos irmãos espalhados em toda a face da terra. Mas isso vai nos trazer dificuldades, essa decisão de seguir Jesus. Vai nos trazer perseguição, mas nós temos a promessa da vida eterna. É isso que nos move a continuar, tá bom? A preocupação com a prosperidade material nos distrai da meta celestial e nos arrasta à idolatria da cobiça, não é? Da cobiça. Tais motivos não têm lugar no reino de Deus. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, questões para a gente pensar. O que significa a palavra dízimo? Significa tirar a 10ª parte. Porém, era um costume ou um mandamento na época de Moisés? Um mandamento, não é? Um mandamento dado aos israelitas. Quem deveria obedecer esse mandamento? Já respondemos. Os israelitas. Tá bom? O israelita judeu separou o dízimo da prata e do ouro? Não. Mas sim dos animais, do azeite, das especiarias e assim sucessivamente. Qual o local estabelecido por Deus para o recolhimento? O templo, o primeiro tabernáculo, depois o templo, não é? Em Jerusalém. O judeu que morava longe, o que deveria fazer? São questões que nós tratamos aí na nossa lição, né? Na nova aliança, existe o mandamento do dízimo? Não. Um não em caixa alta, bem categórico, não é?
Qual a base da nossa oferta a Deus hoje? Amor e gratidão a Ele, tá bom? Pelo que Ele fez por nós. Ok. Professor, pode explicar a ganância que é a idolatria? É quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, de modo que ele acaba interferindo na sua relação com Deus. E aí você não tem mais tempo para as coisas espirituais. Por quê? Porque você pode estar, ou eu também, correndo atrás das coisas desta vida. E aí o dinheiro se torna o seu Deus. Portanto, a ganância é idolatria. Não para atender às necessidades básicas, mas sim um desejo desenfreado para acumular, acumular, acumular. Só que tudo vai ficar aqui, não é? Bom, para concluirmos, aqueles que citam Malaquias 3:10 para exigir o dízimo e prometem prosperidade material, estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção dos seus seguidores das coisas espirituais para darem atenção às posses materiais. Agora, nós temos que mirar a nossa meta celestial. Deus oferece uma coisa muito melhor aos seus seguidores, um prêmio eterno no céu. E Paulo nos desafia, como nós já lemos, a mirar esta meta. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, mas não nas que são da terra. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente valorizar a graça dele e a entender que nós temos necessidades e precisamos supri-las. Mas só devemos tomar o cuidado para que a busca desenfreada pelas coisas desta vida não ocupe o lugar de Deus e sacrifique a nossa vida espiritual. Tá bom? Deus abençoe, que o Eterno abençoe você e guarde. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos mais uma lição e esperamos ter contribuído para o seu crescimento, para a sua maturidade. E se você tiver qualquer dúvida sobre esta lição que terminamos, que você possa nos escrever, use aí os meios de comunicação para fazer sua pergunta e nós teremos prazer, dentro da nossa condição e capacidade, responder. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme, dando continuidade no curso, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos, na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.